brilha o reino e o poder, a glória e a paz, a justiça e o amor para sempre. Esse rapaz simpático que está aí, como todo bom nordestino, ele veio por isso que ele é simpático, ele veio de Natal, onde nasceu, é de família espírita. Durante a gravidez dele, a família já se tornou espírita. É engenheiro de formação, tem pós-graduação em psicanálise e atua num centro espírita que cuida de idosos. Eles têm uma quantidade muito grande de idosos que ele ajuda a assistir. Ele é referência mundial em pesquisas sobre magnetismo e passe e é autor do livro O Passe, seu estudo, suas técnicas, suas práticas. Livro esse que se tornou referência para todo aquele que pretenda estudar os passes e o magnetismo. É um best-seller com mais de 100 mil exemplares vendidos. Profundo pesquisador sobre depressão, bem como o uso do passe em seu tratamento. Então, uma pessoa mais do que qualificada, e vamos recebê-lo de braços abertos e com muita gratidão por ele estar aqui conosco hoje. Alô. Boa noite. Estejamos todos em paz, acreditando que Deus nos deu a vida para que nós vivêssemos com qualidade, com integralidade. E nós sabemos que isso depende de nossas próprias opções, decisões. E, algumas vezes, no apoio de alguém, certamente nos dá. De início, quero agradecer aos internautas da Rede Amigo Espírita, que estão também nos acompanhando hoje, estará também amanhã e domingo. E vamos fazer, e vale a pena, pelo menos a gente refletir um pouco mais dentro da ótica espírita sobre alguns assuntos que nos dizem respeito. A depressão tem sido decantada como o mal do século, parece que isso até é um refrão bonito, é um refrão extremamente infeliz. Mas ele poderá ser bonito se nós não tomarmos algumas providências. Como é que isto faz sentido dentro da mesma frase? A depressão deixará de ser o mal do século e passará inevitavelmente a ser o mal do milênio, se nós não nos decidirmos sobre o que fazer. A Organização Mundial de Saúde, há quase 10 anos, preconizou que dentro de 15 anos o mundo teria 20% de sua população em depressão ou já tendo passado por uma crise severa dela. Para quem não está muito habilitado a pensar numericamente, significa dizer que a cada 5 pessoas, uma tem ou... Isto nós podemos qualificar sem qualquer exagero, um absurdo sem qualquer proporção. Porque a enfermidade, a patologia que mais chamou a atenção da humanidade até hoje foi a AIDS. E a AIDS, no seu ponto mais alto, percentualmente, no universo, em termos de mundo, ele chegou à cifra de 0,475%. Significa dizer menos de 0,5%. Como é que menos de 0,5% chama a atenção de todos nós? E 20% tem passado quase sem qualquer consideração mais feliz. Vamos ver se a gente melhora isso aqui. Espero que sim. Então nós temos tido um descaso muito grande com a depressão. E se nós mergulharmos nos números para iniciar a nossa abordagem, nós iremos ficar mais preocupados ainda. Porque a mesma Organização Mundial de Saúde afirma que de 1 milhão de suicídios ao ano, esse é um número de há 3 anos, dentro de 1 milhão de suicídios, 70% destes estavam associados à depressão ou estados depressivos.
Então, além de estarmos lidando com números astronomicamente agressivos, é mais agressivo ainda o nosso descaso. Não temos olhado para a depressão com o cuidado que ela reclama. Isto tanto de forma estatística, como de forma de saúde pública, como quando temos o problema próximo de nós. Sejamos familiares, vizinhos, amigos ou entidades religiosas. Isto, portanto, configura um quadro terrivelmente preocupante. Até porque nós não temos sabido nem ao menos como falar com uma pessoa com depressão. Recentemente, para ser mais preciso, quarta-feira passada, desta semana, na nossa instituição eu abordei o item depressão, porque abri ao acaso para comentar sobre um suicídio que está consignado no livro O Céu e o Inferno de Allan Kardec. E eu fiz então a associação daquela mensagem com o aspecto da depressão. E trouxe uma realidade que a mim particularmente tem me incomodado muito, mas muito. São os artigos e, sobretudo, algumas palestras espíritas, e ainda por cima dando o nome, a depressão na ótica espírita, que são, mesmo respeitando o direito de qualquer pessoa pensar como queira, elas são desastrosas. E são desastrosas porque faz com que o fosso aumente a cada vez mais. Nós não respeitamos a pessoa com depressão, não entendemos, não queremos entender, e quando julgamos que estamos dando um apoio, na verdade nós estamos pisando na cabeça. Eu vou ser bem explícito ao longo de toda a minha abordagem, para que ninguém pense que eu venha trazer uma mensagem pessimista. Muito pelo contrário. Esses números, eles já são pessimistas por eles mesmos. E eu não os fabriquei. Eu não tenho nenhuma condição para elaborá-los. Por isso mesmo que eu estou me valendo da Organização Mundial de Saúde, para a gente perceber que se trata de um problema muito grave. O depressivo, ele não tem encontrado apoio nem dentro da casa espírita. Mas a gente aplica passe, a gente faz diálogo fraterno, a gente tenta implantar o evangelho no lar, a gente convida que ele ame, a gente convida que ele... Ok, mas isso tem resolvido? Essa pergunta a gente não se faz. E nem temos coragem de perguntar a quem está num estado depressivo até que ponto a ajuda está sendo eficiente. Isto vai agravando o problema. Se nós vamos, também vou falar com todo respeito, se nós vamos procurar apenas a psiquiatria, dentro do seu mecanismo acadêmico, no qual os psiquiatras se formam, a depressão ela tem sido tratada de uma maneira extremamente pragmática e química. São os químicos, os remédios que vão ter que resolver o problema. Só que quando nós analisamos isto com isenção de qualquer outra intenção negativa, quando analisamos os resultados obtidos pela química nas influências depressivas, nós chegamos a dissabores muito graves. Existem alívios, existem superações, mas a pessoa está sempre sujeita a uma recidiva. E nas recidivas vêm as complicações maiores. Maiores dosagens de química, ou então pula-se de gradação da gravidade da enfermidade. Parece que é um ciclo que não vai ter fim nunca. E muitas vezes fazendo com que o depressivo se precipite na morte. Eu fico muito à vontade para falar sobre depressão por dois motivos. Primeiro, porque eu sou espírita, e eu não sou um espírita que simplesmente me considero como tal porque frequento uma casa espírita. Eu sou espírita porque entendo o espiritismo, estudo desde muito jovem, e quanto mais eu mergulho no espiritismo, mais eu vejo lógica para coisas que aparentemente não fazem sentido. Eu sou espírita porque me baseio, de fato, no que Allan Kardec sugere, não por querer segui-lo como homem, mas porque a cabeça daquele homem era privilegiada. E sou espírita ainda
porque procuro seguir as sugestões que nós temos como definitivas do que seja ser espírita. Indivíduo que busca melhorar a cada dia e domar suas más tendências. Portanto, não me posiciono nunca como santo nem como puro, mas também nunca me considero o pecador. Sou a pessoa que vou vivendo dentro do que me é permitido. A outra grande força que eu tenho para falar na depressão é porque eu sofri uma crise de depressão. E quando eu sofri a crise de depressão, eu pude, a partir daí, fazer uma nova reavaliação e um entendimento do que seria esta enfermidade. E vou narrar mais ou menos como tudo se passou. Desde pequeno, como espírita, queria me dedicar exclusivamente a estudar as razões do suicídio e trabalhar para prevenir suicídio. Me dediquei a isso de uma forma intensa, tão intensa, que durante um tempo eu fui trabalhar voluntariamente dentro do serviço da Polícia Civil do meu estado para poder entender em cima dos documentos, dos arquivos que tinham de suicídio da nossa cidade. Para mim, naquela época, foi uma surpresa muito grande, porque muitas pessoas tinham se suicidado, mas a sociedade sabia que elas tinham tido morte natural. E ali agora eu tinha os documentos, e aqueles documentos da polícia são cheios de fotos, cheios de detalhes, então não tem nada escondido. E uma coisa estranha, o suicídio é algo tão grave, que mesmo dentro de um departamento de polícia, a sala onde ficam os arquivos do suicídio, raramente entra alguém naquela sala. E quando eu ali chegava, as pessoas já olhavam para mim de uma maneira estranha. Olha, o cara chegou. Se fosse agora depois de Roberto Carlos, era um elogio, né? O cara chegou. Mas naquela época, o cara era um mau negócio. E como é que um cara vem para ficar mexendo nessas coisas? E essas coisas eram as fichas dos suicidas. Então eu mergulhava naquele mundo. Na época eu já tinha lido um livro que foi publicado estranhamente, teve versão em português, lançado no Brasil, um livro chamado Suicídio, Modo de Usar. Para mim, até hoje, o livro mais dantesco que eu já li. A pessoa entra em todos os requintes dos detalhes do suicídio, inclusive dizendo como fazer, como não fazer, como fazer o suicídio vingativo, como fazer o suicídio e por aí vai. Um livro que não é qualquer pessoa que tem fígado para lê-lo, porque é um livro extremamente cruel. Anos depois surgiu no Brasil um outro livro na mesma linha e mais uma vez nós traduzimos para o português. Eu acho estranho isso. Estava lá o livro Saída Final. E esse livro, também ensinando como e por que as pessoas deveriam se matar, era agora de uma editora norte-americana que dizia, se especializava em temas como este e afins. Escrevi para a editora e adquiri todo um catálogo de livros que ele tinha, um exemplar de cada um. Livros sobre suicídio, eutanásia, aborto e pena de morte. Tudo o que tinha a favor da não-vida tinha ali. Estou dizendo isso só para que os senhores tenham ideia de como eu mergulhei fundo para entender o suicídio, porque é muito bom você ler o suicídio na nossa ótica. Mas eu não posso querer discutir um assunto sem saber qual é a ótica do outro lado. A despeito disso, a minha mãe me dizia, você largue essa coisa. Minha mãe, como espírita, foi presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte durante 11 anos e durante 11 ela foi vice-presidente. Então ela praticamente administrou a federação por 22 anos. Mesmo assim ela chamava suicídio de coisa. Porque é muito forte. Largue essa coisa que você tem que estudar, é magnetismo. E eu dizia, não, tudo bem, porque eu já dava cursos, eu estudava, mas era tudo ali dentro da própria federação. Até que ela insistia tanto que eu tinha que deixar de estudar sobre suicídio, que um dia eu resolvi escrever um livro e escrevi o livro O Passe. Quando eu recebo o livro O Passe, eu dou para ela um presente. Eu digo, está aqui, a senhora não disse que eu tinha que estudar, pois está aqui o seu presente. E aqui eu cumpri a minha missão.
Ela olhou para mim, sorriu e disse: acabou sim sua missão. Ela acabou de começar. Você agora vai por esse caminho. E ali foi a primeira vez que eu comecei a entender uma coisa que me qualificou de ser um homem inteligente. Porque normalmente o homem é considerado inteligente quando ele tem muitos diplomas, quando ele fala muito bem, quando ele é viajado, quando ele tem muita cultura, quando ele isso, aquilo e aquilo, tem índices elevados de tudo. E nada disso define a inteligência do homem. Um homem ele é inteligente quando ele reconhece que a mulher tem razão. Você conhece logo. Se ele der razão à mulher, ele é inteligente. Se ele não der razão, não fui eu. Já vi que é um homem que está mexendo ali. Pode olhar, não é uma mulher. Uma mulher não faz uma coisa dessa nunca. Isso é coisa de homem. Então a gente aprende que tem que dar razão à mulher sempre. Às vezes tem uns que exageram, dão a razão em um cartão de crédito, mas ainda aí não deixa de ser um toque de inteligência. E eu tive que reconhecer que minha mãe tinha razão, porque eu pensei que depois de escrever o passe tinha encerrado. E ali realmente foi onde começou. Aí foi que eu comecei a viajar. Eu viajava muito entre Natal, Recife, Pernambuco no caso, e Paraíba, e aí daqui a pouco comecei, quando eu menos esperei, eu já estava viajando para fora do Brasil, falando sobre magnetismo, e escrevendo, e falando, e escrevendo, e não parando mais. Mas eu não deixava de me preocupar com o suicídio. Mas o magnetismo me tomou tanta conta da minha vida, que eu não tinha como ficar preso ao que eu queria. Só que até começar a trabalhar com magnetismo, todo mundo em Natal sabia que eu gostava de falar sobre temas que tinham vínculo com morte, onde o principal era suicídio. Houve uma semana espírita e me convidaram para fazer um tema, a depressão no adolescente. Na hora que me deram o tema, eu disse, mas que tema mais esquisito, por que eu vou falar disso? Não, porque você fala de morte, quem fala de morte fala dessas coisas. Então o assunto veio para mim assim, quase que de forma compulsória, mas por outro lado, sem qualquer justificativa. Eu podia me permitir parar do que eu fazia para estudar. E eu me dediquei um mês para me preparar para aquele tema. E comecei a ler muito, comecei a descobrir coisas que eu não sabia. Fui investigando, eu digo, meu Deus, que mundo louco é esse? E aquilo tudo foi me tomando. E eu passei, como eu disse, um mês estudando muito aquele assunto. Só que quando foi chegando perto do dia da palestra, começou algo me afligir. A sensação de que faltava alguma coisa. Eu já tinha feito entrevista com um psiquiatra, já tinha conversado com um psicólogo, já tinha lido livros não espíritas, já tinha livro espírita, não tinha praticamente nada a respeito do assunto. Investiguei na internet, que nessa época ainda era difícil, não tinha as facilidades de hoje, mas investiguei assim mesmo. De tal modo que eu montei uma palestra muito boa, mas muito desconfortável, porque faltava uma coisa que eu não sabia o que era. Fiz a palestra. Ao final da palestra, muita gente veio pedir explicação, veio perguntar de onde eu tirei, e ficamos ali uma meia hora autografando livros. E fui para casa. No caminho da casa, minha mulher me diz, olha, sua palestra hoje foi muito boa. Eu digo, mas eu não gostei. Ela disse, mas por que você não gostou? Eu digo, porque faltou uma coisa. Ela disse, você quer ser perfeccionista. Um homem inteligente, quando uma mulher bate firme, ele fica calado. Foi o que eu fiz. Porque o homem não pode dizer, você está errada. Porque se ele disser, ele está perdido. Então, a gente fica calado. É a melhor solução que tem. Por exemplo, quando a mulher está naquele dia das 3 letras, eu demorei para entender essa coisa, porque como a gente não tem, a gente acha estranho. Então você se levanta de manhã cedo, bom dia, tudo bem? Oi. Aí a gente cai na ingenuidade de perguntar o que foi que houve. Nunca pergunte. Isso é a pergunta mais idiota do mundo. Fique calado. Não, mas não é possível, não fez nada. Por isso mesmo, fique quieto. Não diga nada. Ah, mas se você não sabe o que é ter uma pessoa de cara amarrada perto de você, desamarre-se. Deixa a pessoa de cara amarrada. Mas são 3 dias. Pois é, você passa 3 dias em voto de silêncio. Não diga nada. Depois de 3 dias você vai receber tanto carinho, tantos perdões, vai ficar uma maravilha.
Ah, mas você me aguenta, eu nessa chatice toda. Quem? Você estava chato? Eu não notei. Essas coisas básicas que eu acho que não faz nem parte do nosso tema, mas vai que aqui alguém ainda não tem experiência, vá aprendendo, porque é por aí. Porque se você bater de frente, você está perdido por um mês. Então, não tem vantagem nenhuma. Então, deixa para lá. Então, eu não discuti com a minha mulher. E quando eu chego em casa, eu quis ter uma conversa com Deus. Na casa espírita e nas religiões, de uma forma geral, a gente aprende que ora. Eu tenho algumas distinções. Eu oro, eu converso e eu brigo, dependendo do meu estado. Eu oro quando está tudo numa boa. Aí estou numa boa, digo, oh meu Deus, que dia maravilhoso, muito obrigado, que coisa, você é fantástico. Aí a gente joga a bola para o alto. No dia que eu estou com muitas dúvidas, eu digo, Senhor, vem cá, vamos bater um papo, porque tem alguma coisa que não está encaixada. Naquele dia eu chamei Deus para conversar. Digo, ó Senhor, o Senhor disse que quando o Senhor disse através de Jesus, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Aí eu bati, pedi, chamei, gritei, e o Senhor não me disse o que era que faltava. Ou Jesus mentiu, ou o Senhor está escondendo o jogo. Depois vem a doutrina espírita, e os espíritos superiores dizem, quando você faz um estudo sério, espíritos sérios vêm para lhe dar uma resposta. Também furou, porque eu não sei o que é que está faltando. Eu quero agora que o Senhor mesmo não mande nenhum emissário, porque eu também sou um pouco abusado. Chega uma hora que os emissários não estão resolvendo, então a gente já fala logo com o chefe. Olha, o Senhor deu um jeito de me dizer o que foi que faltou, porque não é possível. No outro dia me levantei, trabalhei normalmente, passei um dia normal, perfeitamente normal. À noite dormi, no dia seguinte eu acordei sem agir, sem reagir, e sem interagir com nada nem com ninguém. Acordei no fundão do poço, repentinamente, lá embaixo. Não falava, não me levantava, não andava, nada, tudo travado. Minha mulher foi que me pegou, me levantou da cama, vamos para o banheiro, me levou para o banheiro, vamos para a mesa, tudo era assim. E você não quer dizer nada e eu calado. Nessa brincadeira passaram-se 42 dias. Eu não sei quantos dias passaram, real. Eu sei que foram 42 porque ela marcou. Até hoje, para mim, esse período foi um abstrato dentro da minha vida. Só que nesse período aconteceram algumas coisas. Primeira coisa, eu fui a um médico, me levaram, e o médico, quando me examinou, disse, isto daqui é uma depressão. Se eu tivesse ido primeiro ao centro espírita, o diagnóstico era outro. Era obsessão. Porque numa casa espírita, olha, os mentores aqui eles não estão gostando desse negócio. Porque quando eu falei dos homens e das mulheres, eles alteraram. Agora eu estou falando, numa casa espírita faz um negócio desse. Eu não sei o que está acontecendo. Mas fui a um médico. Por que na casa espírita diz que é obsessão? Porque tudo aqui é obsessão. Pode ser que aqui em Itapira não seja, mas os outros centros espíritas que você vai, se você tiver uma unha encravada, vão dizer, ó, isso é coisa do obsessor. Para você ficar nervoso e aí pronto. Então tudo é o pobre do obsessor. Por isso que tem tanto obsessor no mundo. A gente não consegue viver sem eles. Porque imagina, se eu não tiver nenhum obsessor, quando eu fizer alguma coisa errada, quem é o culpado? Eu. Então é muito melhor eu ter um obsessor. Não, mas eu fiz isso, mas não fui eu, foi ele. A gente joga tudo para os pobres coitados. Tem casa espírita que gosta de muitos obsessores. Eu um dia fui numa casa espírita e no final a pessoa, isso já faz muito tempo, a pessoa me aplicou um passe. Se você está se sentindo melhor, mas veja a minha ênfase. Veja que convicção como você está melhor. Tá? Não, mas você tem que estar melhor. Aí eu perguntei, por quê? Ele disse, porque você entrou hoje aqui com 47 obsessores. A gente tirou 25 de uma vez. Eu digo, Jesus Cristo. E eu ainda não melhorei, então você não tirou o pior. Bastava tirar o pior de todos e deixava o resto, brincando, não era? Mas não tem dessas coisas. É muito comum hoje, em casas espíritas, tem
Um verdadeiro contador. Você vai entrando e o médium vai fazendo assim, mas não é surtando, não. Ele está fazendo a contagem. 32, 34, 36, 38. Nossa, esse aqui entrou com 96 obsessores hoje. Vamos ver se a gente tira pelo menos uns 30. Que é bom, não é verdade que é bom? Já pensou você entrar e sair com 30 obsessores a menos? É uma maravilha. Mas, por favor, se por acaso alguém aqui tira muitos, continue tirando, pelo amor de Jesus Cristo. Tá? Não vá mudar porque eu falei essa brincadeira aqui, não. Pode continuar tirando muitos obsessores. Eu só acho que, particularmente, eu não tenho tantos obsessores. Por quê? Porque eles não suportariam. Eles não aguentam. Já veio muito obsessor para perto de mim. Aí eu acho que lá em cima diz assim, ou lá embaixo, não sei. Vai, fica lá com ele. Uma semana depois ele desiste. Porque eu vivo dentro de centro espírita. Falando de espiritismo, eles cansam, eles vão embora. Não é por nada não, é porque dá trabalho. Eu dou trabalho para eles. Mas dou um trabalho terrível. Então, eles não gostam muito de mim não. Aí, de vez em quando, querem me derrubar. Eu vou escorrego num degrau. Eu digo, pensa que foi você que me empurrou? Foi não, foi eu que estava desatento. Eu acabo com o trabalho deles assim, porque se o chefe deles ouvir, vai dizer, tá vendo? Nem para empurrar ele tem força. Então, eu fico boa. Apesar de que, olha, eu estou dizendo isso, mas vocês deixem isso comigo. Porque se vocês chegarem no centro de vocês forem dizer essas coisas, aí vão dizer que vocês têm mais obsessores ainda. Então, deixe isso... Eu levo comigo essa sina. O que acontece? O médico me disse que eu estou em depressão. E me passou um elenco de medicamentos, dentre os quais eu me lembrei muito, esse foi o único, teve flashes muito rápidos que eu fixei nesse período. Um foi esse, quando ele falou a palavra Prozac, que na época era o grande remédio que se usava para a depressão. E ele me passa o Prozac, mas passou outros. Os outros eu não lembro de nenhum, mas o tal do Prozac eu fixei. E ele disse para minha mulher, não, dê isso aqui desse jeito aqui, que daqui a um mês você vai ver que ele já está. É outra pessoa. Tá bom. Essa foi a primeira realidade. E a segunda realidade, eu nunca fui de faltar aos compromissos no centro que eu trabalhei, que eu trabalho. E de repente eu comecei a faltar. Eu falto por conta de viagens, mas quando eu viajo, todo mundo sabe que eu estou viajando. Então como é que eu não estava viajando, nem estava indo ao centro? E aí ficou um vácuo. As pessoas ligavam lá para casa e ninguém dizia nada. Eu não atendia o telefone, não estava falando nada. E resolveram juntar, depois de uma reunião, juntou uma turma e foi lá em casa. Lá me encontraram daquele jeito. Eu acho que é melhor a gente trocar de microfone, não? Esse aqui ele está... Daqui a pouco o pessoal da internet vai dizer, disseram que a gente ia assistir, mas não dá para assistir nada. Me dá aquele outro microfone aí. Foi. Pronto. Vamos ver se esse aqui agora segura. Segura na mão de Deus e vai, né? Sim? Então vamos nessa. E os meus amigos então foram lá em casa, quando chegaram lá me encontraram daquele jeito. Lógico, eles eram espíritas. Dedução, Jacó está obsidiado. E aí um ainda disse, depois que eles me disseram, né, outro dia na volta, eles disseram, pegaram Jacó de jeito, né? Que imagina, o obsessor, eles pegaram mesmo para valer. Então, eles iam, esse pessoal que ia lá em casa, eles aprenderam a aplicar passos comigo, fazia parte da minha equipe, e ainda por cima eram pessoas que queriam tanto bem a mim, que a maioria está comigo até hoje. Então não era uma pessoa que foi para lá por obrigação nem por nada, foi por uma boa relação, a gente pode dizer uma relação de amor. Eles chegavam lá em casa, liam uma mensagem, comentavam, faziam uma prece, o que estava melhor me aplicava o passe. Quando terminava, eu estava pior. Aí tem alguma coisa estranha. Só que eu não falava. Como eu não falava, eles não sabiam. E no dia seguinte foram de novo, e no outro dia, e todos os dias foram lá em casa. E eu ficava torcendo para eles não irem, porque estava me fazendo mal aquilo. Quanto mais passes eu recebia, pior eu me sentia. E o remédio não fazia efeito nenhum.
Quando o remédio acabou, a minha mulher disse, olha, a gente vai ter que ir lá no médico, mas eu tentei e hoje não vai dar para a gente ir, mas a gente vai ter que ir lá. Eu digo, tudo bem. Eu ainda sem falar, eu só mentalizava. Então daí a 2 ou 3 dias a gente volta ao médico. Mas como eu ia ao médico, eu já tinha chegado ao meu fundo emocional, existencial, tudo. Eu não queria mais viver, porque aquilo não era vida. Eu tinha filhos em casa, eu não falava com nenhum, eu não escolhia o que comer, eu não tinha decisão para absolutamente nada. Isso é não viver. Então eu não queria mais viver. Se aquilo era vida, aquilo eu não queria. Só que eu não queria me matar. Mas veja que contraste. A pessoa que quis se dedicar a ser contra qualquer ideia de morte, agora queria morrer. Então era um contraste terrível. E naquela situação eu começo a me preparar psicologicamente para dizer, na hora que o médico me vê, que ele falar alguma coisa, eu vou dizer, doutor, me interne. Porque era a única solução que eu via de eu poder continuar vivo era se eu fosse internado. Porque internado, alguém iria fazer alguma coisa. E eu fiquei repetindo isso para mim, doutor, me interne, doutor, me interne. Chegou a hora, chegamos lá e o médico, e aí Jacó, tudo bom? Doutor, me interne. Ele então disse uma expressão, tire seu cavalinho da chuva, porque eu não vou lhe internar. O que era uma frase que qualquer pessoa agradeceria, aquilo para mim foi um tiro. Eu disse, ele acabou comigo. Quer dizer, a única coisa que eu consegui verbalizar ao longo desse tempo todo, que eu não sabia quanto era, foi descartado assim com nada. E em seguida ele se vira para minha mulher e pergunta, e os medicamentos? Ele disse, olha, ele tomou tudo direitinho, mas nenhum funcionou. Aí ele disse para ela, pois eu vou passar outra vez, e ele vai tomar. Se no final não der efeito, a gente repete a dose, até que uma hora vai ter que começar a fazer efeito. Eu digo, pronto, no primeiro ele me deu um tiro, e agora ele me enterrou. Então eu já não tenho mais jeito. Porque aquilo não ia funcionar. Saindo, a mulher compra o remédio, eu chego em casa, pego o remédio, olho para ele e digo, você não vai resolver minha vida. Eu não sugiro que ninguém faça isso. Eu estou apenas narrando o que eu fiz. E ali eu olho para cima, no meu quarto tinha uma pérgola, eu olho para cima como quem procura a Deus e aí eu briguei com ele. Eu penso que eu falei, minha mulher disse que não ouviu eu falar nada, mas eu briguei com ele feio. Eu disse, olha, eu não aceito isso que você está fazendo comigo. Você não tem nenhum direito de fazer isso com a minha vida. Você trate de me dar forças, porque eu não vou mais viver essa situação. Acabou. E o senhor, por favor, faça o que tem que ser feito, porque eu não vou viver desse jeito. Se você quer brincar, então me mate. Se não, me ajude que agora eu vou voltar a viver. Não vou viver desse jeito. Foi uma briga bem escrachada mesmo. E eu não estou falando aqui de brincadeira, estou falando sério. Eu, aquela hora, eu tive uma decisão interior de que eu tinha que voltar a viver. Eu não podia mais nem depender de remédio, muito menos dos passes. Eu tinha que voltar a viver, ou então morrer. Ia ficar deitado na cama, não ia comer mais nada até que a morte me levasse. Saí dali, andei, aí comecei a andar, mas eu andava assim, primeiro põe a perna direita para frente, agora põe a outra, aí eu tinha que pensar, puxa a perna, vai isso, se anda assim, então eu tive que reaprender a andar, tive que reaprender a falar, tive que reaprender coisa por coisa. Eu digo, mas eu vou vencer. Naquele dia foi um terror para mim. No dia seguinte foi um dia que eu me acordei dizendo, hoje eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer. Então consegui tomar um banho, consegui ir ao banheiro, consegui escovar os dentes, consegui tomar café, mas tudo muito demorado, tudo fazendo uma coisa por coisa. Mas fiz. De noite dormi e no outro dia eu acordei como quem nunca teve nada. Do jeito que eu entrei, eu saí. E aí surgiram todas as grandes incógnitas na minha cabeça. Uma certeza já veio junto. Primeira grande certeza. Cuidado com o que você pede a Deus. Eu queria saber o que era que tinha faltado na minha palestra. Faltava eu saber o que era depressão. Eu entendi teoricamente, mas depressão não existe em teoria. Depressão é algo que se você viver, você sabe. Se você nunca viver, você não tem a mínima noção. E aí está o primeiro grande problema. A gente tem uma pessoa com depressão perto e a gente não sabe o que é isso.
E a gente não sabendo, a gente vai pegar a nossa referência. E a minha referência de que não tive é de você só estar desse jeito porque você quer. Você só tem depressão porque você quer. Você tem depressão porque você é preguiçoso. Você tem depressão porque teve uma decepção. Você tem uma depressão porque não tem amor, porque não tem religião, porque não tem fé, porque não reza, porque não vai para a igreja, porque não vai para o centro espírita, porque você tem mediunidade. E a gente começa a dizer um monte de porquê. Só para a gente entender como o assunto é complexo, imaginemos que por um momento eu que digo tudo isso, você não aquilo. Se você for trabalhar, você sai. Se você... Ok, vamos inverter isso num único momento. Imagine, mesmo sem você saber o que é depressão, alguém dizer para você, você só está assim porque você quer. Imagina, você está gripado. Você só está gripado porque você quer. Você está com febre. Você está com febre porque não tem fé. Você está com dor de dente. Você está com dor de dente porque você não acredita em Deus. Imagina qualquer coisa. E aí a gente começa a perceber como não faz sentido. É a primeira percepção que a gente tem. A segunda é pior. O depressivo, ele já não tem horizontes. E na hora que você diz qualquer coisa, você tira o resto de horizonte que poderia existir. Na realidade, quando você diz, você é o dedão apontando. Você precisa ter fé, você tem que fazer, você vai ter isso, você aquilo. E a pior frase, que é das mais comuns, desculpem, estou dentro de uma casa espírita, mas é a palavra mais comum que vem, isto é frescura. Agora imagine você estar vivendo e você ouvir isto de alguém. É desestruturador. Uma outra frase comum é, você tem tudo. E a pessoa diz, como que eu tenho tudo se eu não estou conseguindo ter nem a mim mesmo? Então a gente pensa que está ajudando e na verdade a gente está acusando o depressivo. E uma acusação grave, porque você não tem defesa. Ah, mas tem gente que se aproveita. Bom, alguém se aproveitar, ela não está em depressão. Não, mas é simples, você está em depressão, faça um Pai Nosso. Imagine, a gente não vai entender o que é depressão, mas a gente entende o que a gente está com raiva. Eu acho que todo mundo aqui já teve um momento de raiva. Ok, imagine você com raiva, nervoso, e alguém dizer, faça um Pai Nosso. Vê a nossa reação qual é? A gente vai dizer, é isso mesmo, eu vou ficar calmo, agora eu vou fazer um... Não é assim que a gente age? Mas de jeito nenhum. Você fazer um Pai Nosso no nervoso. Imagina um marido dirigindo um carro. Ele vem doido para avançar o sinal amarelou. Alguém diz, está amarelo. Mas eu vou aproveitar, mas não dá tempo. Aí ele freia. Aí diz, mas tinha dado, disse, tenha calma. Calma o quê? Você veja, uma coisa, a gente está dizendo o óbvio. Se você está nervoso, eu digo somente tenha calma. Isso é a coisa mais óbvia que tem para quem está nervoso. Tenha calma. A gente não consegue ter calma, mas a gente quer que uma pessoa em depressão absorva todas as nossas indicações. Vá trabalhar, você precisa ter fé, ore. Não funciona. Não funciona. Quando eu comecei a falar aqui hoje, eu disse que tem me incomodado muito o movimento espírita. Se vocês entrarem num Google da vida ou num YouTube e colocarem lá depressão e espírita, as duas palavrinhas juntas, vocês vão abrir um elenco de palestras sobre o assunto. E vocês se preparem, porque vocês vão se arrepiar. Porque todas elas são acusativas. Todas elas se preocupam em dizer, a pessoa tem depressão porque é orgulhosa. A pessoa tem depressão porque é egoísta. A pessoa tem depressão porque quer ser mais do que Deus. Ou seja, estamos nos preocupando muito mais em acusar do que em procurar solução. E quando chega na hora da solução faça evangelho no lar, procure rezar, tenha fé. Eu quero saber quem é que num estado de depressão consegue fazer qualquer dessas coisas. Não consegue. Mas o nosso ditado espírita hoje é esse, a gente acusa, você só é depressivo porque você está querendo destronar Deus.
Você só é depressivo porque você é egoísta. Você é depressivo porque você viu contrariado um desejo seu, ainda que seja verdade. A gente está aqui para resolver ou para condenar. A doença em si já é uma condenação violenta. Então, muito tem acontecido na nossa ótica, colocada de uma forma, acredito eu, bem destrutiva. Eu não queria, no período em que eu estive em depressão, que alguém viesse me dizer que eu estava em depressão por orgulho. Porque não bateria comigo. Eu não estava com depressão por nenhum dos motivos que normalmente são colocados por qualquer tipo de escola que analisa a depressão. E aí como é que fica? Eu era expositor espírita, eu viajava, eu tinha livro, eu não sossegava, era bem casado, tinha uma empresa que funcionava bem, não tinha aperto financeiro, não tinha nenhuma dificuldade de saúde. Como é que agora você vai dizer que a depressão atinge como? Não importa como ela atinge, o que importa é me tirar da situação. Era isso que importava. Esse é o enfoque que eu queria voltar para fechar no que eu tinha aberto lá no início. Nós precisamos ter a sensação, pelo menos a percepção do que pode quem está do outro lado receber como informação. Eu acho de péssimo gosto você ficar procurando explicar por que você está em depressão, quando na realidade a pessoa está pedindo socorro. Eu estou pedindo socorro, não estou pedindo que você me condene. Condenado eu já estou. Você não percebe isso? Uma pessoa em depressão está condenada. Uma pessoa, alguém que sempre trabalhou, de repente disse, não, hoje eu não tenho mais ânimo de sair do quarto. Como é que você vai dizer o que para essa pessoa? Mas você não gostaria de trabalhar? É tudo o que eu quero voltar a fazer. E por que você não vai? Porque eu não consigo sair. Quem não consegue sair coisa nenhuma? E aí a gente quer minimizar quando o problema se agrava. Muito bem. Resolvido o primeiro ponto. Deus, desculpem a expressão, mas ela é verdadeira. Deus é exagerado. Por isso que eu digo, cuidado com o que pedem a Ele. Eu pedi só para saber o que era que tinha faltado na minha palestra. Ele me põe 42 dias de molho, mas num molho, né, sem sal e com muita pimenta. É complicado. Desde esse dia, nunca mais eu pedi nada a Deus. Não, peço assim, peço para os outros. Para mim, de jeito nenhum. Quando eu quis e começamos a estudar uma enfermidade, se chama esclerose lateral amiotrófica, uma enfermidade extremamente grave, progressiva, ainda hoje irreversível e fatal. Quando eu quis começar a estudar essa enfermidade, a primeira coisa que eu disse para Deus, olhe, por favor, não dê pitaco, deixe que eu descubro. Eu não quero a sugestão dele, não quero apoio, não quero nada. Porque senão a primeira coisa que ele vai fazer é depois tome uma esclerose lateral amiotrófica e aí não vai funcionar. Então, eu prefiro, minha relação com Deus é de oração de agradecimento e de louvor. E pedir, eu peço para os outros. Dê paz para a humanidade, ilumina a rua que está faltando lâmpada, essas coisas. Né? Porque dizer assim, Deus, olha, se o Senhor dá um jeito aí de eu viajar, eu não quero. Tem uma amiga aqui na vizinha cidade de Valinhos, que ela disse assim, eu tenho 2 filhos, eu tinha um e aí pedi a Deus que eu queria outro. E aí eu estava conversando, eu disse, veio o outro, ele disse, veio, mas só que eu fiz o pedido e não expliquei. Ele disse, não explicou como, eu disse, eu queria um outro filho. Aí ele mandou o avô do meu marido para eu tomar conta. E ele está todo quebradinho, é meu novo filho. Já pensou, um filho já de quase 90 anos de idade, cheio de problema. Está vendo? Olha, Deus é complicado. Então você disser, eu quero um filho, tome cuidado quando você pedir, porque é complicado, vem de qualquer jeito. Ele manda. E depois que chega, você tem que aceitar, porque foi você que pediu. Né? Porque ele vai mandar o que está sobrando, não é o que está faltando. Como é que ele vai mandar o que está... Ele só manda o que sobra. É desse jeito. Eu estou falando assim, mas eu tenho total respeito a Deus, por favor. Mas que ele é exagerado, é. Tem gente assim, eu gostaria de pedir a Deus que ele me desse dinheiro. Não peça. Porque vai vir num saco na sua cabeça e vai cair de uma vez. Você menos olhar, você me andando na rua, cai um saco, você morre. Se o que foi dinheiro que Deus mandou para você. Então, deixe para lá. Não queira não, vá trabalhar que é mais negócio. Peça a ele saúde para você trabalhar muito.
Mas diga logo assim, para trabalhar muito, mas só 8 horas por dia, Senhor. Porque se você disser para trabalhar muito e não disser um tempo, você acaba de trabalhar e não faz mais nada, sabe? É meio... Essa parte dessa estava incluída no pacote, não, mas é bom vocês anotarem. Mas o outro grave problema que tinha era o passe fez mal. E agora? Eu não estou falando agora de um passista, estou falando de passistas que sabiam o que faziam. Como é que eu fico? Eu não podia chegar agora e dizer para o público, passe não resolve. Mas eu também não podia dizer, você está com depressão, receba um passe. Eu também não podia. Só me restava uma saída, eu ter que pesquisar por que errou. A Miriam disse assim, Jacó, você vai falar até o momento em que as pessoas estiverem acordadas. Eu acho que está quase na hora da gente terminar a palestra. Se alguém quiser ouvir o fim da história, de vez em quando dê uma olhada do lado e faça assim, para a gente poder ter tempo, porque o tempo é medido pelo sono do público. Então, quando vocês disserem assim, está na hora de acabar, vocês fazem, aí eu acabo a palestra. Do contrário, vocês dão uma catucadinha assim, quem está ao lado, como quem não quer nada, sabe? Para a pessoa só pegar no tranco e a gente continuar aqui mais uns minutos. Eu sei que vocês querem água, mas vamos, depois vocês tomam. É porque um dia eu estava fazendo uma palestra, eu tomei um copo d'água, assim, fui tomar um golinho, ainda mais que eu estou com muita gripe ainda, me saindo de uma gripe, então fica tudo ressecado. Aí eu de brincadeira, se alguém quer, levantou 3 pessoas. E eu já fiquei sem água, aí eu digo, não, agora eu não ofereço mais não, agora eu vou ser... eu digo, depois que terminar, vocês podem ir beber água aqui. Não sei onde vocês vão beber, mas vão beber em algum lugar. Né, Miriam? É melhor, né, me prevenir, né? Porque vai que eu ofereço, tomam toda, como é que eu vou ficar, né? Essas brincadeirinhas são boas para quem está dormindo acordar, porque a pessoa está ali, aí fica assim, o que foi que houve? Aí volta. Aí quando volta, aí a gente pode contar mais um pouco da face. Eu me pus então para querer pesquisar. Como eu já trabalhava com magnetismo, praticamente a vida toda, agora era a hora. Eu digo, vou no centro, que eu trabalho, né? Na época, então, eu era presidente dessa casa. O primeiro paciente que entrar com depressão vai ser o meu primeiro caso. Mas, olha, eu nem pedi a Deus. Mas já na primeira semana apareceu um. Imagina se eu tenho um pedido, ele mandava um manicômio logo, né? Então, eu nem pedi a ele, que eu não peço mesmo. Na hora que aparecer... Mas tem uns espíritos que eles têm um zumbido fino, você só pensa, ele já agarra e vem, me manda. E aí já chegou um lá, acompanhado de uma pessoa que o trazia, e ele aqui andando como um velho, e não era um velho, arrastando os pés. E eu olhei de longe, eu digo, ali vem meu primeiro paciente. Lá a gente tem uma anamnese, uma entrevista inicial, depois o paciente recebe um passe, e depois do passe volta para uma outra entrevista. Na entrevista inicial você diz, se é a primeira você diz por que está ali. Se você já é um paciente, você diz como passou a semana. Depois do passe você diz como é que está a saúde. Como é que você está, se você está bem, se sentiu alguma coisa, se não está. Então a gente tem 2 entrevistas por paciente em quem está sendo feito terapia magnética. E ali naquela época a gente já tinha esse procedimento. Só que nessa situação, nessa época, nós trabalhávamos com um método duplo cego. Nem o passista sabe o que o paciente está dizendo, nem o paciente sabe o que o passista está fazendo. Era uma forma que a gente tinha para poder desenvolver o que nós chamamos de tato magnético, que ao longo do curso, amanhã e domingo, a gente vai falar muito sobre isso. Então, é apenas um mecanismo, tem muitos meios de se fazer pesquisa. Escolhemos esse. E, como era duplo cego, o passista não podia escolher o paciente. Então, era tudo aleatório sempre. Mas nessa hora, pronto, já está quase terminando. O negócio, viu que o aviso foi... Né?
E vejam bem, ainda foi uma mulher e uma criança, né? Quer dizer, eu não tenho mais nem o que fazer. Então, a gente não podia, mas como eu era o presidente da casa, tem um ditado no Nordeste que diz assim: triste do poder que não pode. Você é o presidente, por exemplo, Miriam, né? Aí Miriam diz assim: olha, não pode colocar uma cadeira aqui a mais. Eu disse: mas eu posso. E ela põe, né? Não é mais ou menos assim? Não pode reservar a cadeira, mas eu posso, porque eu sou o presidente. E eu não era de abusar, mas eu podia. Então, quando eu vi aquele paciente, fui lá na entrevista: cadê a ficha dele? E aí lá na ficha estava dizendo que o paciente, nos últimos 10 anos, entrou numa depressão totalmente profunda, e o paciente não reagia, não agia nem nada, e já tinha 3 tentativas de suicídio. Eu digo: esse é o paciente. E interiormente eu digo: você é um cara de sorte, porque você vai receber um passe de uma pessoa que sabe, que já sofreu depressão e que, portanto, vai lhe ajudar. Então você caiu na rede na hora certa. Levei-o para a cabine e apliquei o melhor passe que eu poderia aplicar numa pessoa. E fiquei tranquilo, porque na próxima semana ele voltaria. E na próxima semana, quando eu estou lá fora, vejo que ele vem se arrastando do mesmo jeito. Eu digo: mas não pode, esse cara é para estar melhor. Como é que ele vem do mesmo jeito? Eu digo: certo, o passe só atuou durante 2, 3 dias e depois perdeu o efeito. Foi para a entrevista, e eu fui lá na entrevista. Quem falava na entrevista era o acompanhante, porque ele ainda não falava. E lá na entrevista o moço colocou: nos últimos 10 anos foi a pior semana que ele já passou. Eu digo: nossa senhora, então o passe fez mal. Eu tinha pouco tempo, porque se eu queria pesquisar, eu não poderia colocar aquela pessoa na mesma situação que ela tinha ficado, porque eu sabia que aquilo era péssimo. Eu tinha vivido aquela experiência na própria pele. Então eu tinha que ter uma razão para fazer algo melhor. Me lembrei do meu livro O Passe, quando eu escrevi sobre fadiga fluídica, e muitas pessoas espíritas me criticaram por eu ter tratado daquele assunto. Porque na fadiga fluídica você entra num processo que você já não consegue mais doar, e se alguém vem lhe aplicar um passe de doação, você piora. Eu digo: olha, é uma coisa parecida. No caso da fadiga fluídica, você só trabalha dispersivos. E depois magnetiza a água. Por quê? Porque na água magnetizada, ela cumpre um processo magnético diferente do passe. Quando eu recebo um passe, o passe ele é recebido pelo que nós chamamos de chakras ou centros de força, e daí então ele introjeta para o corpo. Mas no caso de fadiga fluídica, os chakras ou os centros de forças estão fechados ou congestionados. Se você coloca mais fluido, você aumenta a congestão. E isso não faz com que você receba o que você precisa. Quando você bebe água magnetizada, a água, em vez de ir pelos centros vitais, elas vão atuar diretamente nos focos que estão carentes. Allan Kardec usa uma expressão que diz: a molécula malsã atrai a molécula sã e se reconstitui. Então, para a gente resolver o problema de fadiga fluídica, muitos dispersivos, lógico que tem alguma coisinha mais técnica, mas em princípio, muitos dispersivos e muita água magnetizada. Eu digo: será que o caso da depressão parece? Então eu levo o paciente para a maca, ele olha para mim como quem diz: você vai me matar. Mas ele não reagia, então ele ficou lá. E aí eu só fiz dispersivos nele, muito, e fiz muito tempo. Naquela época, você aplicar um passe de 7, 8 minutos, isso era um tempo inaceitável de longo. E foi o tempo que eu fiz ali, uns 8 a 10 minutos só de dispersivos. Depois eu peguei a água dele, magnetizei a água e ele foi embora. Na semana seguinte, levem ele se arrastando outra vez. Eu digo: não acredito. Só que num dado momento ele parava e levantava a cabeça e olhava. Eu digo: opa, ele está reagindo. E ele para 3 vezes para reagir. Na época, eu dei um grito, eu estava na entrada de uma cabine de passes. Quando eu vi que ele parou pela 3ª vez, é até bom porque quem estiver dormindo agora vai se assustar e vai acordar, né?
Aí eu cheguei e fiz. Opa! Pensou isso dentro da cabine de passe, os companheiros olharam para mim, já qual foi que eu fazia 2 semanas que eu tinha saído da minha crise, né? Disseram, pronto, o bicho pegou ele agora aqui outra vez. Aí vieram para cima de mim e eu não podia dizer porque eu estava pesquisando em silêncio. Não, não é nada, não, você não vai aplicar passe, não, eu vou, hoje eu vou. Não, mas não, filho, está tudo bem, até que ficaram sossegados, mas ficaram todo mundo me olhando. E aí quando o senhor entrou, eu fui lá fora, peguei a ficha dele e estava lá. Nos últimos 10 anos, foi a melhor semana que ele já passou. Yes, deu certo. Aí eu fui e fiz só dispersivos. Aí ele, quando olhou para mim, né, que entrou na cabine, que ele olhou para mim, ele fez assim como, pelo amor de Deus, faça como esse último, não vai fazer como o primeiro. Porque o primeiro, ele agora sabia que tinha um que matava e um que dava sobrevida. E ali, então, aquele foi meu primeiro paciente. Com 3 meses, mais ou menos, ele já ia sozinho, já dirigia, já falava, já brincava, já tudo. Só que, como eu digo, mesmo sem eu pedir, que Deus tem uns fofoqueiros no meio do caminho. Os fofoqueiros começaram a perceber, dizer, manda a gente lá, manda. E aí começou a aparecer depressivo lá na nossa instituição. E tome chegar depressivo, e só eu mexia com depressivo. Até que a turma disse, Jacob, o que está acontecendo? Por que a gente não pode tratar esses depressivos? Então eu falei, expliquei o que tinha acontecido comigo. Eu digo, agora vamos escolher 3 e seremos 4 a trabalhar depressão. Então nós 4 começamos a trabalhar depressão. Porque poderia ser que a pessoa estivesse melhorando porque era eu que aplicava o passe e não a técnica. Mas o princípio, a essas alturas, já estava se estabelecendo. Então agora nós tínhamos 4. E os 4 começávamos a ter o mesmo tipo de resultado. Então o problema não era mais pessoal. Era de fato como se fazer o processo. Dando um salto na história, primeiro passo a seguir, descobrimos onde estava a sede principal da depressão. Que aí foi um problemão. Porque todo o mundo coloca a depressão aqui em cima. Todo mundo. Absolutamente todo mundo. E a depressão, ela estava alojada por ponto de partida no centro esplênico. E o centro esplênico cuida do baço, do pâncreas, do fígado, dos rins e das glândulas suprarrenais. Eu, como não era da área, eu tinha feito engenharia. Na época eu não tinha nem feito ainda a psicanálise. Então não tinha nenhuma ligação com uma área anatômico-fisiológica. Tinha noção, porque para você ser um bom magnetizador, você tem que ler, tem que conhecer, mas eu sabia superficialmente. E eu não entendia por que estava aqui o problema. Até que um dia eu estava dando um curso em Mato Grosso do Sul e uma psicóloga chegou para mim e disse, olha, esses órgãos que você falou, sinteticamente, eles representam os filtros do corpo. Na hora que a pessoa me disse aquilo, aí caíram as fichas. Se são os filtros, então o problema da depressão é um problema de filtragem. E aí você começa a buscar associações. O maior produtor de serotonina do corpo humano é no gástrico. Ora, se o gástrico produz serotonina, mas ele tem que ser filtrado por essa zona, lógico que vai começar a faltar serotonina aqui. Eu meto serotonina aqui e eu melhoro. Eu estou falando só de serotonina para não complicar. Na realidade, era para eu pesquisar por que a serotonina está sendo queimada em excesso ou por que ela não chega suficientemente onde antes ela era abundante. Porque ela está travada. Mesmer tem um livro traduzido, tem os seus livros traduzidos há pouco tempo, há 7, 8 anos, por Paulo Henrique de Figueiredo, daqui de São Paulo. No primeiro livro de Mesmer, Mesmer cuida de uma senhorita Paradis, que era uma cantora lírica que até hoje é conhecida no mundo todo, e que ela teve um problema de vista que estava ficando cega, a maurese, e depois ela tinha, por conta disso, uma profunda melancolia. Melancolia era o nome que se dava à depressão. E naquele livro, Mesmer diz que tratou a senhorita Paradis, cuidando-lhe do fígado, dos rins e do coração. Nossa, que coisa fantástica! Fígado, centro esplênico. Rins, centro esplênico.
E o coração era o único que não estava, mas a gente já tinha ligações. Ou seja, a gente começa a encontrar pontos mostrando que se você desobstrui essa zona, você começa a fazer fluir a vida. E isto vale para campos psicológicos, emocionais, para campos fisiológicos, químicos e para campos vitais, fluídicos. É um bloqueio geral. Nossa, então que coisa, a gente agora tem um novo caminho. E tanto é verdade que se você pega qualquer depressivo de qualquer nível, o primeiro sintoma energético dele é de congestionamento ou de insuficiência de captação via esplênico. Só para a gente ter uma ideia como isso é verossímil. Quando a pessoa começa a entrar em depressão, não é sempre nesta sequência, mas essa é a sequência mais comum. A pessoa tem alterações no apetite e tem alterações na libido. Qual é a lógica? O centro esplênico, ele não estando energeticamente compensado, ele vai buscar, porque ele é um centro considerado de baixa frequência, denso. E nós temos mais 2 centros de baixa frequência, o gástrico e o genésico. Então ele começa a roubar a energia do gástrico e do genésico. E a primeira coisa que a gente começa a sentir é alteração no apetite e na libido. Muita gente, em termos de libido, perde a libido. Não importa que idade, que sexo, que frequência você tinha, a sua libido vai desaparecendo rapidinho. Daqui a pouco você não sabe nem mais para que serve sexo. E o apetite, ele gera os 2 pontos controversos, ou contrários. Ou você passa a querer comer tudo e não se satisfaz, nem tem prazer com o que come, ou você passa a não querer comer nada. Depois, ele começa a puxar a energia do cardíaco. Só que o cardíaco é um centro agora de média frequência. Quando ele começa a puxar do cardíaco, você começa a ter desconforto no coração. Dor, palpitação, pulso diferente, hipertensão, hipotensão. Você começa a ter tudo. E você vai ao cardiologista, salvo se você já tinha uma problemática cardiológica, você vai ao cardiologista e ele não encontra absolutamente nada. É o esplênico roubando a energia do cardíaco. Próximo passo, ele rouba do laríngeo. Quando ele rouba do laríngeo, o depressivo não fala. É quando você pergunta a ele qualquer coisa, ele faz... Mas você não quer ir sair? Vamos sair, vamos. Ele não fala. Depois ele vem e rouba do frontal. Quando ele chega no frontal, é quando a gente fica com aquele olho sem expressão. Ou olho de peixe morto. Aquele olho que a pessoa está olhando para você e você não sabe para onde é que ele está olhando. Não tem vida no olhar. Até que ele rouba do coronário e aí você não tem mais nenhum interesse de viver. Porque você já não vive. Emocionalmente sua vida já acabou. Tudo isso porque o esplênico está querendo vida e ele não consegue. E no ponto exterior, o que acontece? Todo depressivo, ele é sugador. Se você tem um depressivo perto, daqui a pouco você se sente desenergizado. Se você tem um depressivo dentro de casa, daqui a pouco está todo mundo em casa sem energia para nada, sem ânimo para coisa nenhuma. Ele está puxando energia porque ele quer viver, só que chega no centro e esbarra, porque não passa. O filtro está travado. Esse foi o grande problema, a gente agora ter que discuti-lo, não sendo da área de medicina. Imagina um engenheiro que vem falar agora de um ponto que não tem nada a ver. Eu tenho um amigo espírita, que ele é neurocirurgião. Ele, quando ele soube, ele foi em casa conversar comigo, e quando eu expliquei para ele, ele disse: não, eu acredito em tudo, mas essa sua teoria está furada. Sua teoria está furada porque o problema da depressão é neural. Não adianta. Aí ele começou a falar do cérebro, das funções, das glândulas e tudo. Eu digo: mas você nunca se perguntou por que entrou em parafuso tudo isso? Eu dei até um exemplo ridículo para ele, e ele disse: não, seu exemplo não serve de nada. Eu disse: imagine que eu sou um homem muito tímido, só ando de cabeça abaixo, não tenho coragem de olhar para ninguém. Mas depois que eu tomo 3 taças de vinho, aí eu converso com todo mundo. E sou a pessoa mais alegre do mundo. Ok, onde é que está a minha alegria? Está no vinho ou está dentro de mim? Quais são os neurônios que estão travando? Por que o vinho me alegra? Por que com o vinho eu sou extrovertido? Quer dizer que na hora que tirar o vinho, então eu deixo de ser. Então eu não sou, eu sou um vinho, eu sou um projeto de vinho.
Disse, não, mas não é isso, é porque o vinho aciona, não sei o que lá, ok, então é a mesma coisa que a serotonina está fazendo no depressivo. Você está camuflando um fenômeno. Eu não estou dizendo que você não tem um problema no cérebro. A minha questão é por que esse problema está aqui? De onde vem? Qual é a matriz? Visto isso e muitas outras situações, já tínhamos agora um núcleo funcionando na cidade de Pompano Beach, na Flórida. Tínhamos agora um núcleo novo funcionando na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul. E tinha um por começar na cidade de Aracaju, Sergipe. E tínhamos o nosso grupo. E todos os grupos, todos, com resultados excelentes. Sendo que o de Pompano, ele teve um dado a mais. Eles tinham na própria instituição uma unidade chamada SOS Depressão. E o que acontecia? Eles não aplicavam passes. E eu tive a curiosidade, eu fui fazer um seminário lá de magnetismo em 2 finais de semana, e no final eu chamei a pessoa que era responsável e perguntei, por que vocês não aplicam passes nos depressivos? Disse, porque eles pioram. Eu digo, uau, olha o mesmo fenômeno. E aí eu a chamei em particular e disse, olha, então vamos fazer uma experiência conjunto? Você vai fazer, não, mas eu não vou fazer passe. Não, calma, deixa eu te explicar. E aí eu expliquei tudo, como era que a gente estava pesquisando, como era que estava andando. E eles começaram a fazer os passes onde eles já não faziam, porque o resultado era negativo. E lá eles tiveram uma resposta de 100% favorável. Todas as pessoas em depressão que começaram a receber aquele tratamento tiveram melhoras significativas. E quando eu digo significativas, eram muito significativas. Não era significativa num tracinho dentro de uma estatística, não. Era a maioria chegar a sair de total dependência de medicamentos e outros ficarem apenas dependendo de algo muito suave e depois, lá na frente, saíram. Isso análise feita em curto prazo, análise de 6 meses. Então nós tínhamos agora todo esse espectro. Começamos a divulgar, foi quando depois terminei escrevendo o livro A Cura da Depressão pelo Magnetismo, e que hoje já tem muita gente em muitas cidades, e tem pessoas que nem espíritas são, aplicam como voluntários. Pegaram livros de técnicas, principalmente o Manual do Passista ou o Cure-se, entenderam como as técnicas funcionam, aplica do jeito que está sugerido no livro e começou-se a tirar muita gente de depressão. Na nossa instituição, temos um senhor que viveu uma depressão de 50 anos. Não é uma depressão de 10 dias, nem de 1 ano, 50 anos de depressão. A vantagem, ele até hoje frequenta a nossa casa. A desvantagem para qualquer um, ele é ateu. Ele disse, eu não acredito, eu não aceito, nada funciona. E todas as semanas ele dizia no seu relatório, não aconteceu nada, não senti nada, está tudo do mesmo jeito. Quando ele começou, ele vivia trancado no quarto de casa. Ele não saía. A mulher era quem tinha que levar tudo para ele. Depois de quase 2 meses de início de tratamento, ele dizendo que não sentia nada, não mudava nada, estava tudo do mesmo jeito, ele já ia lá para fora, já limpava a área. Com mais alguns dias, ele já ia para o supermercado. Depois de mais uns 2 meses, ele disse, não, eu em casa agora eu já ligo e fico ouvindo música, que eu não ouvia. Mas continua tudo do mesmo jeito. 2 anos, ele já não tomava nenhum medicamento, não dependia de absolutamente nada nem ninguém. E eu fui conversar com ele, e aí, o que é que você tem a me dizer? Ele disse, olha, eu não sei, eu não acredito nisso. Não sei como é que vocês conseguiram, porque ninguém nunca me tocou. Eu acho que eu estou enganado até hoje, mas pelo menos eu não sinto mais o que eu sentia. Você veja que é uma pessoa extremamente resistente. E nessa pessoa, com todo esse histórico, funcionou. O problema grave, dá trabalho fazer isso. Dá trabalho aplicar um passe. A gente está muito acostumado na casa espírita a aplicar um passe de 1 minuto, 2, 3 minutos já é uma coisa do outro mundo. Quando nós tomamos os livros de magnetismo, a gente vê, por exemplo, um Barão de Potê, e isso a gente vai ver nesse final de semana. Ele diz assim, eu apliquei um passe rápido nessa pessoa, porque o caso não era muito grave. Apliquei um passe de 3/4 de hora,
3/4 de hora são 45 minutos, e magnetizei a água dele em 1/4 de hora. Ou seja, gastou 1 hora para aplicar um passe numa única pessoa. E não era um caso dos mais graves. O Barão de Poté, como eu dizia, ele pegou um caso mais grave que ele disse que depois de 6 horas, aplicando um único passe, ele teve que parar e se refazer para depois continuar. Então a gente está totalmente fora da realidade do magnetismo. Eu não digo que seja preciso hoje a gente ficar aplicando tanto tempo, até nem é recomendável. Mas passe de 1 minuto ou 2 não resolve caso de depressão. Sobre os detalhes que envolvem mais o campo da técnica, a gente vai falar no seminário amanhã e domingo. Mas eu quero falar agora, para a gente concluir, um elemento que pode ajudar qualquer pessoa a ajudar qualquer outra que esteja em depressão, que é um descaso generalizado das religiões, todas. Estou falando todas as religiões ditas cristãs, e portanto que seguimos Jesus Cristo. Paulo, sintetizando o grande viés da mensagem de Jesus, ele diz: há 3 virtudes: fé, esperança e caridade. Allan Kardec toma inclusive a caridade como um dos emblemas nossos. Fora da caridade não há salvação. Nós, quando fazemos as nossas programações de palestras, nós temos palestras sobre caridade, chamadas das mais diversas formas, e nós falamos sobre a fé. Nem sempre dizemos tudo que a caridade precisaria ser considerada como espíritas, como filósofos que deveríamos ser. E quase nunca falamos da fé com uma base que a doutrina espírita nos fornece. Mas, sejamos honestos, nós falamos e estudamos fé e caridade. Falta a esperança. E aqui é onde está o problema. Porque em qualquer literatura que a gente leia sobre depressão, qualquer, clínica, de direito, religiosa, de depoimentos, de autoajuda, do que seja, qualquer literatura sobre o depressivo diz que o que lhe falta é esperança. Isso é irônico. Quer dizer então que a gente sente falta de esperança e ninguém fala de esperança. Um dia eu falei isso num centro espírita, e logo que eu terminei, a dirigente chegou e disse: olha, respeitamos muito a opinião dele, mas só o fato de você estar numa casa espírita já é um caso de esperança. Em termos. Porque a esperança, todas as vezes que a gente está aqui orando, todas as vezes que a gente está estudando, todas as vezes, e ela falou, eu digo, eu não vejo bem assim. É uma esperança se você introjetar aquilo, mas se você não introjetar, não vai fazer diferença nenhuma. Quando terminou tudo, eu saí, 3 pessoas me chamaram. Uma cuidava do som da casa, outra era uma diretora mediúnica da casa e outra era só uma frequentadora. As 3 quiseram falar comigo em particular. A frequentadora disse que já estava frequentando há 1 ano e estava passando mal nos passes e tinha desistido de receber passe. E que já tinha tentado ajudar e quanto mais ela queria, mais difícil ficava. E só não se matou porque um dia o marido percebeu que ela ia cortar os pulsos e evitou, porque ela ia se matar. Esses depoimentos. A diretora do setor mediúnico, ela disse: eu venho de segunda a segunda. Eu sou diretora mediúnica, mas participo de estudo sistematizado, participo de reunião pública, faço palestra, e quando eu digo que estou em depressão, ninguém aqui aceita. E eu já estou tomando altas doses de medicamento para poder vir para o centro espírita. Uma diretora. E a outra, a do som, ela disse: vou dizer para você uma coisa que ninguém nessa casa sabe. Eu tentei, passei aqui 2 períodos sem vir ao centro. Esses 2 períodos foram resultados de 2 tentativas de suicídio. E continuo vindo na esperança de que uma hora eu vou encontrar um caminho. E as 3 então disseram, cada uma isoladamente: não aprovamos o que a dirigente disse. Porque se fosse assim, nenhuma das 3 teria depressão.
Como é que a gente tem depressão se eu não falto à reunião, se eu participo da mediúnica, se eu participo da evangelização infantil e tal? A depressão, ela não tem necessariamente um vínculo direto com a minha presença ou a minha ausência, onde quer que seja. Isso às vezes é difícil da gente querer entender. Se alguém entrou, ter tristeza é comum, ter momentos depressivos é comum, faz parte da vida, inclusive são sinais de alerta. Mas você entrar em estado de depressão, isto é grave e precisa ser tratado. Nós deveríamos falar mais sobre a esperança, não para dar uma esperança falsa para quem já está no fundo do poço, mas primeiro para que a gente não entre no fundo do poço. O que é a esperança? A gente imagina que a esperança é esperar alguma coisa lá na frente. Esperar alguma coisa lá na frente só faz sentido se você contribuir para isso. Se você não se prepara para que isto aconteça, isto não vai acontecer. Por exemplo, eu quando terminar aqui o curso no domingo, eu vou ter que ir para Campinas pegar um avião. Se eu disser, não, mas eu tenho esperança que Deus vai mandar o avião pousar aqui na frente. Já viu que eu vou morrer velho aqui e não vou sair, porque vai ser muito difícil ter um aeroporto aqui na frente que o avião pouse para vir me buscar. Isso não é esperança, isso é desespero. Então a gente às vezes na vida, a gente cria falsas esperanças e quer que Deus providencie solução, e não vai acontecer. O que nós precisamos é fundamentar aquilo que a gente vai esperar depois. Por isso mesmo eu mudo um pouco a regra. A esperança não está no amanhã, a esperança ela está no ontem. Se eu não forjar minha esperança aqui atrás, eu não tenho como chegar lá na frente. Eu não estudei, não me preparei, não estou nem aí para o concurso, mas vou fazer por fazer. Aí quer dizer, você quer passar, quer tirar em primeiro lugar e quer ganhar mais do que todo mundo. Isso não é esperança, isso é desrespeito com a própria vida. Então, esperança é algo que a gente tem que fomentar objetivamente. Mas aí fica a pergunta incômoda, mas e se alguém está no fundo do poço? Como é que você vai dar esperança para ela? Ela não tem como naquela situação ter esperança em si próprio. Ela tem que ter uma esperança fora. E quem é a esperança fora? Você. E como é que você faz? Diga para ela mais ou menos isso. Vamos. Ah, mas eu não quero ir. Vamos. Ah, mas eu não suporto mais viver. Ok, você não suporta, mas vamos. Ah, mas eu sou um peso, eu isso, aquilo. Tá, tudo é verdade, mas vamos. Eu vou com você. Na hora que ela sentir que isso é de verdade, aí ela começa a descobrir que pode sair outra vez. Troca todas as acusações por um vamos. Não é mais você vai, não, é vamos. Mas eu não quero isso, se você não quiser ir, eu lhe arrasto. Mas você vai sair. Esse é um aspecto que não envolve nada de técnicas, envolve de espírito, de alma. Vamos, eu vou lhe tirar de onde você está. E aí faça tudo o que for possível, tudo. Desde médico, não médico, procurar ajudas, terapias, mas vá junto. Não, você hoje tem um encontro com um psicólogo, vá lá. Não, vamos. Não, mas está na hora de comer, você não quer comer, então tá bom. Que hora você quer comer? Às 4 horas da tarde. Pois eu vou comer às 4 horas da tarde com você. Mas você vai ficar com fome, mas é por uma boa causa. Aí, em vez da pessoa querer comer às 4, ela começa a querer comer às 2. Mas você tem que estar junto. Mas tem que estar junto de verdade. E isso é dar esperanças. Do contrário, a gente só aumenta o fosso, só aumenta o desespero e ninguém vai para lugar nenhum. Sobre as técnicas, nós vamos ver aí um pouco nesse final de semana. Para quem se interessar ou quem já tiver inscrito, vamos falar mais. E para quem não vai estudar, para quem está em depressão e quer sair da depressão e quer contar com a ajuda de uma casa espírita, você só tem uma saída. Exija que a casa espírita lhe dê o que você precisa. Ah, mas eu recebi um passe e me senti mal. Pois diga. Mas ninguém me pergunta. Problema de quem não me pergunta. Avise. Você me aplicou um passe e eu não fiquei bem. Ah, mas você não tem fé. Tudo bem, eu não tenho fé. E você por que é que não faz melhor para compensar a minha falta de fé? Porque se a gente às vezes também não provocar, a gente fica muito acomodado, ninguém faz nada. Às vezes a gente precisa de um pouco de ousadia. Mas quem está numa depressão muito profunda já não se expressa mais. Então alguém que esteja junto que expresse. Precisamos, como lá naquela minha ficha que eu falei,
Nos últimos 10 anos foi a pior semana que ele já passou. Ali estava expresso que o tratamento deu errado. A casa poderia dizer, é porque ele não merece. Mas a casa poderia dizer, vou ver então onde foi que eu errei. E aí você corrige. Porque enquanto todos nós estamos acomodados, fica tudo quietinho, porque ninguém vai mexer no que está quieto. Agora, eu não estou bem, aí o outro não está bem, o outro não está bem, ok, e quem é que vai me ajudar agora? Dona Miriam, vem cá, Dona Miriam, me aplique um passe à senhora. Ah, mas eu não sei, disse, então descubra quem sabe. Não, mas o José disse que não aplica passe, problema dele, ou ele ensina para alguém, eu chamo ele para aplicar passe em mim. Mas Renata não deixa, problema dele com Renata, eles resolvam lá, mas vai ter que me socorrer. Na hora que a gente começar a pressionar, eu sei que dirigente de casa não gosta disso que eu estou dizendo. Não é o caso da Miriam, que ela já me conhece. Mas se a gente não pressionar, a gente vai ficar nesse marasmo. E no final a gente está contribuindo com o quê? 70% dos suicídios. A nossa acomodação. 1 milhão de pessoas, isso você considera 5 anos, hoje já deve estar aí perto de 1.100.000 de pessoas por ano no mundo. É muita gente se matando. Acredito que aqui deve ter o quê? 100 mil habitantes. Não chega nem a isso. Quanto? 70. Eu vou arredondar aqui, tem 100 mil habitantes. Imagine a gente multiplicar 11 vezes a população de Itapira e imaginar que por ano está morrendo 11 populações dessa cidade por suicídio. É um absurdo. E a gente vai ficar parado o tempo inteiro? Vamos fazer alguma coisa. Desculpem se o tema é pesado, desculpem se por acaso eu mexi nos brios de alguém, de alguma casa, mas é que isso é um assunto que não pode ficar mais quieto mais tempo. Não é a gente estar contra a indústria farmacêutica, a psiquiatria, a medicina, não. Nós precisamos reavivar o que nós podemos fazer. Seja trazendo de volta a esperança ou sabendo fazer, usar técnicas, usar as técnicas. A gente não vai mudar a face do mundo, mas se você mudar a face de uma pessoa por vez, cada pessoa que você tira do suicídio, você traz para a vida. E vejam que coisa fantástica é o viver. Eu comecei dizendo que desde a infância eu queria lidar só com suicídio. E minha mãe me tirou do foco. E eu disse de brincadeira, a mulher tem razão. E ela me joga dizendo que eu tenho que trabalhar magnetismo. Eu trabalho magnetismo, até o último ponto, caio pelo magnetismo na terapia da depressão. Se eu consigo, pelo magnetismo, evitar a depressão, eu estou salvando todos esses da possibilidade de suicídio. Que coisa maravilhosa é a vida. Nós podemos muito, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Muita paz, muito obrigado. Pessoal, nós agradecemos a presença de todos e particularmente agradecemos aqui o nosso querido Jacomelo, que se abalou do Rio Grande do Norte até nós para nos trazer todos esses conhecimentos que inclusive, Jacó, eu já vou aproveitar para falar para todo mundo, quando a gente o trouxe, a gente já havia lido esse livro dele sobre a cura da depressão através do magnetismo, e a gente está muito interessado em formar um grupo, por enquanto experimental, porque quem somos nós para nos arvorar já em grandes conhecedores da matéria. Mas gostaríamos de que ele nos orientasse para que a gente pudesse formar um grupo em que a gente realmente pudesse levar alguma forma de ajuda às pessoas. Porque nós somos os primeiros a ficar frustrados de não conseguir, né? A gente dá passe, a gente procura conversar, tem um atendimento fraterno e as pessoas muitas vezes não melhoram. Isso tudo, a gente fica bem chateado mesmo com a situação e a gente gostaria de fazer alguma coisa. Então, se alguém se interessar também e entrar nesse grupo, quem sabe a gente pode fazer alguma coisa boa em cima disso.
O que, Lúcia? Do quê? Ah, sim, a cidade da depressão. É verdade. Nós tínhamos uma lembrança para dar para o Jacó, mas infelizmente ninguém trouxe para cá e eu estou esperando que traga. Mas amanhã ele está aqui. Então, gente, muito obrigada. Vamos encerrar com uma oração. Nós vamos pedir para o Jacó fazer essa oração, que ele faz melhor que eu. Como acredito que muita gente deveria estar esperando um passe, e aí vem um cara lá do Rio Grande do Norte e tira o passe de vocês, eu vou pedir que a gente, de uma certa forma, seja compensado com um passe coletivo. Deus, Pai amado, na tua grandiosidade nunca nos faltam as tuas bênçãos. Nestes momentos de encerramento da atividade da noite, nós sabemos, Senhor, que em alguns momentos nós vivemos dentro da passividade, apenas recebendo. Mas quando queremos receber de verdade, nós precisamos também buscar. Neste momento, o nosso desejo de busca de energias novas, revigorantes, em busca de fluidos que nos fortaleçam o corpo e o espírito. Nós pedimos aos amigos espirituais que estão aqui conosco, e pedimos às pessoas que são magnetizadoras e que têm exteriorização de fluidos, que permitam nestes instantes finais doarem os seus fluidos para que o mundo espiritual, recolhendo tudo isso, disponha como que se fosse uma grande fonte sobre a cabeça de todos nós. Só que esta fonte, em vez de simplesmente cair, é uma fonte que só funciona quando nós atraímos tudo aquilo que ali está. Que na nossa alma, no nosso mundo íntimo, estejamos expressando: seja feita a vossa vontade. E permite, Pai, que a tua vontade seja bem recebida por nós, que absorvamos com total qualidade tudo isto que aqui está disposto para o nosso próprio benefício. Na nossa inspiração, introjetamos no nosso organismo todo este conjunto de energias. E na nossa expiração, expressamos a nossa gratidão pela vida. Inspiremos uma outra vez, em profundidade, captando mentalmente, psiquicamente todas essas energias. E expiremos dizendo: obrigado, Senhor, por tudo isto. Inspiremos mais uma vez e agradeçamos ao Pai pelas bênçãos destes momentos. Deus, obrigado por tudo. Leva-nos em tua paz e em tua harmonia. Favorece-nos com teu amor e que estejamos onde estivermos, como fiéis transportadores de tuas bênçãos para todos os que estão conosco, para todos os que nos encontraremos. E que onde estejamos, levemos conosco a tua paz, que assim seja.